Eu sempre falo que o condomínio ele reflete muito o síndico, tá? E aí eu deixo sempre no ar aí para os síndicos, porque também não quero acusar ninguém, tá? Então, estou generalizando. Pode existir exceção? Pode. Mas eu sempre acho que o condomínio ele é reflexo da atitude do síndico. É isso aí mesmo. Então, se você vê um síndico muito enérgico, que às vezes tem medo de ser cobrado, né? Que a gente estava falando sobre a prestação de contas, né? Do síndico ficar com medo de fazer a prestação de contas, ou de se sentir incomodado quando um condomínio vem exigir um contrato, uma nota fiscal ou alguma explicação, acaba começando a gerar animosidade dentro do condomínio. Né? E aí ele começa a levar para o lado pessoal. Sim. E aí isso gera um caos dentro do condomínio. Então, eu acho que é parte do... E aí não, você, não... aí você perde a mão. Exatamente, perde a mão. Então eu acho que o síndico... acho até engraçado porque a gente teve uma ação judicial que a gente defendeu de uma ex-síndica processando a atual síndica por questão de injúria. E aí ela perdeu a ação, quem estava processando, e a juíza, ela foi muito bacana, porque ela deu a sentença oral, e ela foi bem pontual, falando, eu, como juíza, eu presto contas à corregedoria, eu tenho que dar satisfação para alguém. O advogado tem que dar satisfação para o cliente, vocês, como contadores, administradores, têm que dar satisfação, e o síndico tem que dar satisfação para o condômino. Então faz parte dessa cobrança, né? Então, se você não quer dar satisfação, não seja alguém que vai se colocar como representante. A gente vai falar sobre isso, mas está na lei, está previsto, que é a obrigação do síndico prestar contas. Então, todo morador tem o direito de esclarecimento, de analisar um balancete. Claro que tem algumas regrinhas para ele fazer essa situação, mas é direito do morador. Deixa eu pegar o teu gancho, então. Deixa eu pegar esse gancho aqui para cá. Eu já tô falante, acho que eu tomei café. Porque assim, hoje. Ó, você tocou num ponto muito importante. A lei fala, doutor Nami, a lei fala que o síndico tem que prestar contas. Mas, meus amigos, vocês três que estão aqui na mesa, porque eu sou um mero leigo nesse assunto, e estou aqui só ajudando a conduzir esse papo. O que é prestar contas? Porque, afinal de contas, é responder uma pergunta, prestar contas? Enfim. O que é prestar contas? Como que isso é feito? Para que serve? Quem quer começar um de cada vez? Não vamos os nossos convidados. Vamos manter a regra do mais velho. Não, se fosse o mais velho sou eu? Não. Você tem que me respeitar, o quarentão aqui, o único quarentão da mesa sou eu. Sou ele. Vamos lá, eu tô chegando. Ó, falei minha idade aí, ó. Já tá... Vamos lá, prestação de contas, então, é determinado pelo Código Civil. Me corrija se eu estiver errado, mas o artigo 1348, que determina que o síndico ele deve prestar contas anualmente ou quando for solicitado. Então, legalmente, o síndico ele precisa convocar uma assembleia anualmente para poder prestar contas oficialmente aos condôminos, né? A assembleia efetivamente. E esses condôminos lá presentes que vão aprovar ou não as contas dele. Entretanto, no meu entendimento, prestar contas vem muito antes dessa assembleia de prestação de contas. Prestar contas, para mim, é desde a data do início da gestão do síndico. Não precisa aguardar efetivamente uma assembleia para apresentar números, apresentar documentos, contratos, para os condôminos efetivamente, né? Prestar contas é o síndico demonstrar transparência nos atos que ele faz durante a gestão dele, desse um ano, né? Um outro ponto importante também mencionar é que existe, conforme o Código Civil determina, que algumas eleições que são pelo prazo de 2 anos. E aí tem síndico que acha que a prestação de contas dele pode ser bienal, só daqui a 2 anos, quando acaba efetivamente essa sindicância dele, né, essa gestão dele. Aí se engana. Prestação de contas... Sindicatura, né? Sindicatura, perdão. Até quem fez uma gafe dessa junto comigo também foi o Edgar, que veio fazer um podcast. Ele deu uma entrevista para o SyndiSkills sobre o curso, e ele comentou alguma coisa nesse sentido, ele comentou, tem que fazer outro para corrigir. Mas voltando, tem muito síndico que acha que a prestação de contas é durante a gestão dele, só que a prestação de contas é anual, efetivamente obrigatória numa assembleia. Entretanto, nada impede do síndico, por exemplo, a cada 3 meses, mandar uma carta informativa, um jornal, algo nesse sentido, para demonstrar as melhorias, por exemplo, que estão sendo realizadas dentro do condomínio, através de fotos, comparação de orçamentos. Os condôminos precisam estar presentes e visualizar como está sendo gasto aquele dinheiro que foi efetivamente aprovado na previsão orçamentária. E, obviamente, todo mês o conselho precisa dar vista lá no balancete, né? Nesse gancho agora falando, o Rodrigo falou a parte legal, falando a parte da contabilidade, que a gente auxilia na prestação de contas, na elaboração. Então o síndico ele ou faz o financeiro pela administradora, ou o síndico faz o pagamento, então ele tem que encaminhar
essas notas para a contabilidade, para que a gente conte a história do condomínio em registros contábeis. Então a gente vai fazer todo esse demonstrativo e vai fazer a publicação. Só que não é só, como a gente conversou um pouco antes, não é só fazer o balancete ali e entregar para o síndico que está resolvido. Como um administrador, a gente tem que ser um apoio, um braço direito do condomínio, tanto do síndico, dos conselheiros e até dos moradores. Então o que é lá? Se o síndico fez algum pagamento em atraso, a gente tem que alertar que houve um pagamento em atraso, tem que alertar se foi um pagamento que tem retenção de recolhimento de impostos, ele não fez o devido recolhimento. Então toda essa parte faz parte da administração junto com o condomínio. Então alertar para que o seja mais transparente possível para os conselheiros analisarem e lá na Assembleia de Prestação de Contas eles darem o parecer favorável. Lembrando que o conselho ele só dá parecer nas contas, ele não tem o poder de aprovar ou não. O poder sempre cabe à Assembleia. Então o conselho vai mensalmente analisando e também nesse ponto de conselho, muitos deles já colocam os apontamentos, o síndico tem o dever de analisar esses apontamentos e responder ao conselho. Isso também faz parte da prestação de contas. Uhum. Então pegando ainda mais que a gente busca transparência, então mensalmente a gente, além do balancete que é mandado ao condomínio, a gente publica no portal do condomínio o demonstrativo financeiro junto com a prestação de contas para trazer mais transparência. E ainda é possível alguns, por opção do condomínio, se ele quiser anexar todas as notas fiscais, contratos dentro do portal, trazendo maior transparência e qualquer morador pode, a qualquer momento, consultar a prestação de contas. Eu pegando do gancho que o Rodrigo falou, que o síndico a todo tempo ele tem o dever de prestar contas. Hoje em dia, a Assembleia de Prestação de Contas ela já virou meramente uma formalidade para você poder registrar, deixar oficialmente as contas aprovadas. Porque as contas elas são publicadas para todos os condôminos. Por que existe a figura do Conselho Fiscal? Porque eram representantes dos condôminos para você facilitar a fiscalização das contas, já que todo mundo não tinha condições de 100, 150 condôminos ir lá olhar todos os documentos, né? Hoje em dia não. Hoje em dia, com os balancetes são todos digitais, virtuais, através desses aplicativos, todo condômino tem acesso e pode fazer esse papel de fiscalizador, né? Então, mas trocando em miúdos, então, disso que nós estamos falando, prestar contas. Tem lá a arrecadação mensal no condomínio, né, a taxa condominial que todo mundo paga e esse dinheirinho entra lá na conta do condomínio de alguma forma, seja por uma garantidora ou direto na conta do condomínio. E o síndico, que foi eleito como representante, ele vai, entre aspas, gastar esse dinheiro ou gerir, né, esse dinheiro, tanto pagando as contas ordinárias e fazendo as coisas extraordinárias. A partir disso, ele junta essas notas mensalmente, faz esse livrinho, esse balanço, todo mês onde o conselho analisa, e aí uma vez por ano reúne tudo isso, esses 12 meses. Isso mesmo, aí para ser aprovado em assembleia. Mas como a gente estava comentando, é uma mera formalização, porque a prestação de contas, no meu entendimento, ela faz parte da atividade do síndico. Entregar o balancete mensal é uma obrigação que muitas vezes está na convenção, ali para o conselho. A questão da prestação de contas na assembleia é determinada pelo Código Civil, mas o síndico já pode fazer isso mensalmente. Não precisa também ser mensalmente, pode ser a cada 2 meses, contando um pouco da história do condomínio. Muitas vezes a gente vai lá na Assembleia e o síndico passa esse bastão de prestação de contas para a administradora. Ok, a gente ajuda, a gente às vezes tem mais habilidade, é mais fácil na comunicação, mas no meu entendimento, principalmente para síndico profissional, esse é o momento que ele tem de demonstrar o trabalho que ele executou dentro daquele período de 1 ano ou de 2 anos da sua gestão. Então é ele que tem que tomar a palavra, é ele que tem que apresentar a prestação efetivamente, né, das contas do condomínio, para aí só formalizar a aprovação ou não e esclarecer possíveis dúvidas dos condôminos.